Seja bem-vindo à última aula do curso Serviço Todo Dia e, como prometido, eu vou te ensinar a ligar os pontos de todas as 6 aulas que nós tivemos até agora e como você vai conseguir aplicar todo o conhecimento que eu já passei aqui em ordem cronológica. Então, se até agora eu expliquei todos os princípios de marketing, de vendas, de atendimento ao cliente e de administração do seu negócio de uma forma didática para você entender todos os processos com mais clareza, nessa aula aqui eu vou falar como que você aplica esse conhecimento para você conseguir ter mais clientes todos os dias. E como eu prometi na última aula, que foi a aula 6, nessa aula aqui eu vou falar sobre os 5 círculos de divulgação. Porque na hora de você aplicar, na hora de você colocar em prática tudo que você aprendeu, o fator mais importante é fazer com que a sua mensagem chegue nas pessoas certas que podem se tornar suas clientes. Então por isso que nessa aula ela vai ser um pouco mais voltada para divulgação, para marketing, mas também você vai entender como que você consegue, durante a aplicação, o seu esforço de atrair clientes, conseguir manter na sua mente as estratégias de venda, atendimento e administração também. Então a primeira coisa que você vai fazer, antes da gente falar dos 5 círculos da divulgação, é pegar um papel e escrever o seu serviço e o seu público-alvo. O seu serviço, você vai listar as soluções que você oferece. O seu serviço, ele não é algo mecânico, algo que você sempre faz exatamente do mesmo jeito, que leva exatamente o mesmo tempo, nas mesmas circunstâncias. Então você vai colocar no papel todas essas diferenças. Vamos pegar, por exemplo, um pintor. Você vai colocar lá, bom, eu ofereço pintura interna, pintura externa, residencial, comercial, de fachada, ofereço pintura de acabamento, de rodapé, enfim, você vai colocar todos os serviços que você oferece dentro da sua área. E depois disso, você vai definir o posicionamento que você vai começar a comunicar essas soluções. Então você já sabe todas as soluções que você oferece. Quando você estiver oferecendo isso para alguém, como que você vai se posicionar? As 3 formas são custo, diferenciação e segmentação. Então você vai querer ser o mais barato, o de maior qualidade ou o mais específico. Então você quer ser aquele que tem o melhor preço ou aquele que se diferencia porque usa determinado material, determinada ferramenta, tem mais tempo de experiência, tem mais avaliações de clientes, tem mais, sei lá, fotos de serviço, ou você quer se diferenciar porque você atende um público específico onde você tem mais conhecimento para atender aquele público, uma mão de obra mais especializada para atender esse público. Vamos supor que você queira somente atender donos de padaria para oferecer o seu serviço. Quando esses donos de padaria estiverem procurando pelo seu serviço, eles vão encontrar muitas pessoas oferecendo de forma genérica, mas aí eles vão ver a sua comunicação lá. Olha, sou especializado em atender donos de padaria, só fotos de padaria, só serviços feitos para donos de padaria. Isso vai fazer com que você se torne único, tá? E aí entra a segunda coisa, que é o seu público-alvo. Você precisa definir quem é esse público. É homem, mulher, qual é a idade dele, onde que ele mora, o que ele gosta de fazer, né? Então você precisa definir quem é esse público, qual o problema que ele enfrenta, tanto o problema que você soluciona, quanto a busca dele pela solução. Eu sei que o problema dele é porque a fachada dele tá mal pintada ou tá velha, então ele precisa pintar. Essa é a minha solução, a solução que eu ofereço. Agora, qual o problema que ele enfrenta quando ele procura essa solução? Ah, tá, todo mundo tá oferecendo de um valor muito mais alto do que seria justo, ou então não tem ninguém que tenha conhecimento específico para atender ele. Então você precisa entender qual é esse problema, tanto o problema que ele tem, quanto o problema que ele acaba ganhando quando ele vai procurar a solução, para você poder, na sua comunicação, resolver todos esses problemas. A terceira coisa que você precisa saber sobre o seu público-alvo é onde ele está, tanto no físico quanto no digital. Qual é o comportamento dele, onde que ele costuma procurar coisas, em qual rede social que ele passa mais tempo. Você vai conseguir definir em qual você vai focar sua energia para conseguir captar esse público. E aí você vai entrar na comunicação. E a comunicação nada mais é do que você juntar todos esses critérios que a gente falou aqui, ao seu posicionamento, as soluções que você oferece, as características do seu público, o problema que ele enfrenta, onde ele vai estar, e aí você vai criar uma oferta, que vai ser uma proposta única de valor. Por que uma proposta única? Porque podem existir várias pessoas na sua região oferecendo o mesmo serviço que você, mas só você se posiciona de forma específica para donos de padaria, por exemplo, só você vai falar do problema que ele está enfrentando, então você vai conseguir se posicionar exatamente na rede social que ele vai estar, e tudo isso porque você simplesmente vai tirar 15, 20, 30 minutos para definir isso aqui que eu falei para você. As soluções que você oferece, seu posicionamento, as características do seu cliente, o problema que ele enfrenta nesses 2 níveis, tá? O problema do seu serviço e o problema quando ele busca o profissional para resolver, e onde ele está. Depois de você saber isso, né, lembra que lá na primeira aula eu falei que vender se trata de falar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Então, a coisa certa é a solução do problema que ele está enfrentando, o seu posicionamento, né, de acordo com o que você definiu. Você vai fazer uma comunicação que se encaixe nas características do seu cliente, que tenha conexão com isso. Por que muitas vezes uma marca vai lá,
que não tem nada a ver com futebol, mas pega um jogador de futebol para fazer a campanha. Porque ela sabe que aquele público que ela definiu, ele vai se conectar com aquele jogador. Mas ainda vai faltar a última parte, que é na hora certa. Então você já sabe a coisa certa para a pessoa certa, mas você ainda não sabe a hora certa. E aí entram os níveis de consciência. E para entender os níveis de consciência, você precisa entender que a premissa para você vender algo para alguém é que essa pessoa esteja precisando do seu serviço, tá? Então, ela precisa ter um problema que tenha consequências na vida dela, uma solução para esse problema e o seu serviço que vai resolver o problema. Então, muitas vezes a pessoa sabe desses efeitos, mas ela não identifica de onde vem o problema. Então, ela é uma pessoa que ela é inconsciente. Ela não sabe do problema, ela só tem as consequências, tá? Se ela tem consciência do problema, então você vai comunicar falando das consequências que ela enfrenta. Se ela já sabe do problema, né? Se ela já tem consciência disso, e agora ela já está procurando uma solução, você vai se comunicar falando do problema. Então ela já está procurando a solução. Você só vai mostrar para ela que você pode resolver, que você entende como resolver, porque você conhece também o problema. Se ela já está procurando a solução, então você vai vender o seu serviço. E como que você vai fazer isso? Falando diretamente da solução. Então perceba que nos níveis de consciência você sempre se comunica um nível anterior, que é o nível que ela já sabe. Só assim, só depois de fazer essa base de comunicação com ela, de alinhamento, de que você entende qual é o momento que ela está passando, aí você passa para a próxima. Então, se ela não sabe o problema que ela tem, então você vai falar das consequências. Você vai falar, olha, você está passando por isso, 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 isso. Você sabia que pode ser tal coisa? E aí você fala qual é o problema. Ela vai falar, caramba, eu realmente estou passando por isso, né? Porque ela é inconsciente, então ela só sabe as consequências. Realmente eu estou passando por isso. Então, ele entende, deve ser esse problema. Aí você, beleza, agora ela já tem consciência do problema. Aí você vai falar mais sobre o problema dela. Olha, esse seu problema é assim, assim, assim. Eu sei porque eu trabalho com isso, eu faço isso, isso, isso. Então você vai falar do problema. Aí ela vai definir que, bom, existe uma solução. Então, se ele trabalha resolvendo isso, existe uma solução. Aí você vai começar a passar para vender o seu serviço. Como que você vai vender o seu serviço? Você vai começar a falar da solução. Olha, a solução para esse problema é isso, isso, isso. Ele sabe do meu problema. Antes de mim, ele sabe da solução desse problema. Ele vai resolver o meu problema. E aí você vende o seu serviço. Porque aí você já criou a autoridade. Tá? Então, essa é a magia dos níveis de consciência. É você conseguir se comunicar com o seu cliente, tá? Um nível anterior sempre, para você levar ele junto com você até o próximo nível. Então, você vai falar do problema para levar ele para a solução, vai falar da solução para levar ele para o seu serviço, e aí você vai vender. Ok, depois de você ter feito esse primeiro passo, que é a definição básica do que você vai oferecer, qual vai ser o seu posicionamento, né, para o mercado, para quem você vai oferecer, qual vai ser a comunicação que você vai fazer e os momentos de comunicação diferentes para alcançar os diferentes momentos dos seus clientes. Você vai ter muitos clientes inconscientes, você vai ter muitos clientes que só têm consciência do problema, não da solução. Você pode também focar só naqueles que já estão procurando, não tem problema. Você vai lá, faz um anúncio no Google com a palavra-chave que a pessoa vai procurar e manda direto para o seu WhatsApp. É uma estratégia também. Tá? Agora, se você for usar estratégias de redes sociais, então você vai fazer um trabalho mais a longo prazo, de trazer esse cliente inconsciente para a consciência do problema, consciência da solução, consciência do seu serviço e aí sim fazer a venda. São estratégias diferentes e as duas são válidas. E é agora que entra os círculos de divulgação, tá? Que é uma estratégia que eu criei, um método que eu criei para depois de você já ter definido esse ponto de partida inicial que eu acabei de explicar, você vai se preocupar em levar essa oferta, essa mensagem que você tem, que você conseguiu definir com clareza. Então eu tenho uma mensagem para quem é inconsciente, eu tenho uma mensagem para quem sabe do problema, eu tenho uma mensagem para quem sabe da solução e eu tenho uma mensagem para vender o meu serviço. Você já tem bem definido esses 4 tipos de mensagens que você quer oferecer. Agora você precisa alcançar o máximo de pessoas possíveis. E a forma que você vai fazer isso é começando pelo primeiro círculo, que é o círculo social. Então, o círculo social são aquelas pessoas mais próximas de você. Amigos, conhecidos, pessoas que estão aí nas suas redes sociais. Então, se você não tem redes sociais do seu negócio ainda, você pode usar suas redes sociais pessoais, tá? O seu status do WhatsApp, para anunciar para as pessoas que te conhecem. E esse momento é quando você realmente entra para o mundo dos negócios. Você não pode ter vergonha de falar que você está oferecendo aquele serviço, de falar que você agora, olha, eu trabalho com esse serviço. Claro que muitas pessoas vão achar, tá desempregado, tá fazendo bico, não tá sem opção, mas você sabe onde você quer chegar. Você fez o curso até aqui, você já viu todas as possibilidades de ter estabilidade, de criar uma equipe, uma empresa, de crescer. Então você precisa saber e ter a humildade de saber que eu posso começar pequeno, mas eu sei que eu quero ficar grande em algum momento, eu vou crescer.
E o primeiro passo é o círculo social. Tá? O círculo social é você usar ali Instagram, Facebook, principalmente o WhatsApp, no seu status, falar com o máximo de pessoas possível que você está oferecendo aquele serviço. E lembrando que a comunicação para essas pessoas do círculo social não é necessariamente de venda. Você não está oferecendo diretamente o seu serviço para elas, mas sim pedindo ajuda delas para divulgarem também. Assim você já começa alcançando mais pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, talvez elas já até saibam que você trabalha com isso nesse momento que você está assistindo aqui o curso. Esse público já te conhece, o que você tem que pedir para ele, ajude a divulgar o seu serviço com você e não comprar o seu serviço, tá? Porque se eles quisessem comprar, eles já teriam, porque eles já te conhecem. O segundo círculo é o círculo de anúncios. Depois de você deixar bem claro todos os dias lá, o círculo social é algo diário, tá? Então todos os dias você vai postar lá no seu WhatsApp, você vai postar indo para um serviço, serviço realizado, tirando foto, deixando mensagens sobre o seu dia, hoje o dia foi bom, nossa, gratidão pelo serviço, esse tipo de coisa, tá? Para as pessoas verem que você está em movimento, que elas podem confiar que você trabalha com isso todos os dias e elas podem confiar de botar o nome delas, a confiança delas em risco para te indicar. Aí você vai para o segundo, que é o círculo de anúncios, que é onde você vai começar a pensar em atingir mais pessoas fora do seu círculo social. E como que você vai fazer isso? Utilizando ferramentas como Marketplace do Facebook, grupos do Facebook, que você vai começar a entrar, criar uma página para o seu negócio com nome de empresa, ou com seu nome, né, e a sua profissão, algum perfil mais comercial. Então você vai começar a estruturar o seu negócio, tá? Você vai começar a pensar como pessoa jurídica e não mais como pessoa física que está fazendo bico, que está informal e não sei o quê. Algumas ferramentas que você pode utilizar nesse círculo de anúncios são OLX, Mercado Livre, Facebook, como eu já falei, começar a criar uma conta comercial no Instagram, fazer vídeos no YouTube. Então todas as formas que você tem de alcançar mais pessoas, né, de uma forma de ter uma exposição maior, então entra no círculo de anúncios. Depois disso, você vai entrar no círculo especializado. Então, no círculo especializado, por que ele tem esse nome? Porque ele é especializado em vender serviços ou vender o seu serviço. Então, existem muitas ferramentas hoje, sites e aplicativos que são especializados em oferecer serviços, oferecer um determinado tipo de serviço, como por exemplo, existe um aplicativo chamado Dobe, que é especializado em vender serviços de transporte para mudanças e de montagem de móveis. O aplicativo Singu, que eu falei na outra aula, ele é especializado em serviços de estética e beleza. Então existem vários aplicativos. Como que você encontra esses aplicativos? A técnica que eu ensinei na aula 2, que é pesquisar no Google o seu negócio, o seu serviço. Né? Então você vai lá, bom, eu vendo artesanato. Então você pesquisa lá no Google como se você fosse um cliente. Eu quero comprar artesanato na cidade X, que é onde você mora. Aí você vai ver todos os resultados que aparecem. Alguns desses resultados vão ser de pessoas oferecendo aquilo também, seus concorrentes. Você pode olhar para ver como eles estão oferecendo, né? Ter inspiração, saber como se diferenciar e etc. Mas você também vai encontrar essas plataformas especializadas, tá? Onde você pode se cadastrar e ver ali quais que se encaixam no seu momento atual. Então, se você já tem um dinheiro para investir, então se você trabalhou bem o seu círculo social diariamente, criando relacionamento com as pessoas, comunicando da forma certa, para te ajudar a indicar para os amigos, para os outros conhecidos. Se você já está fazendo seus anúncios no OLX, no Mercado Livre, no Facebook, com uma certa frequência, você já está tendo clientes, tá? Nem que seja 2, 3 por semana, você já está tendo. Então agora é hora de você pegar esse dinheiro que você está recebendo e uma parte dele você vai reinvestir nas ferramentas especializadas. E esse é um erro muito comum que as pessoas cometem. Elas querem começar direto por essas ferramentas especializadas, como por exemplo o Get Ninjas. Então muitas pessoas perdem dinheiro porque elas não têm essa experiência aqui com o círculo social, com o círculo de anúncios. Então elas entram direto lá no Get Ninjas, botando dinheiro, tentam falar com as pessoas e não fecham nenhum serviço, não sabem como convencer as pessoas, como entrar em contato e acabam perdendo todo o dinheiro. Por isso que eu falei para você, nessa aula aqui a gente vai aprender uma ordem cronológica, tá? Uma ordem de crescimento lógico para você nunca dar um passo maior que a perna, você vai crescendo aos poucos. O próximo círculo vai ser o círculo estatístico. Aqui entram as plataformas de anúncios pagos, como Facebook Ads, Google Ads, onde você pode colocar ali desde R$ 100 no mês até 1.000, 2.000, 10.000, dependendo do quanto você queira investir, quanto você queira atrair de clientes, a sua capacidade de atender. Então, da mesma forma que eu falei aqui no especializado, você já tem o círculo social funcionando, de anúncios, você começou a usar ferramentas especializadas para trazer mais clientes, já é o momento de você estar tendo clientes todos os dias. Então o que você vai fazer? Vai reinvestir, vai crescer utilizando o círculo estatístico, utilizando de serviços de gestão de tráfego, por exemplo, contratando alguém para fazer essas campanhas de anúncio. Por quê? Porque você já está pensando em escala, em crescer, tá? Em aumentar o valor do seu serviço, talvez. Então você vai fazer campanhas no Google, campanhas no Facebook, para atingir pessoas em massa, tá? E o legal disso é que, apesar de eu falar em massa como parecendo
aleatoriamente, você vai atingir uma grande quantidade, mais daquele público que você segmentou. Porque essas plataformas, elas permitem isso. Você vai alcançar ainda mais pessoas. E por último, você tem o círculo do retorno. O que é o círculo do retorno? É quando pessoas do seu círculo social te indicaram pessoas, e essas pessoas começam a indicar outras pessoas, pessoas que chegaram para você através de anúncio, já também, ou você fidelizou, estão te contratando todo mês, ou a cada 3 meses, ou estão indicando para outras pessoas, das ferramentas especializadas, do círculo estatístico. Então, de todas as formas, tá? Quando você tem um bom atendimento, todos os círculos, eles começam a trazer retorno automático para você. Então, cada vez você vai precisar investir menos em divulgação, porque as próprias pessoas que você já atendeu, ou elas se tornam clientes fiéis, né, se o seu negócio ele for mais de recorrência, ou elas vão indicar pessoas para você, tá, caso o seu serviço não tenha uma recorrência tão grande. Então, agora que você tem uma visão mais clara, tá, de como que você vai crescer, de como que você vai começar, o único trabalho que você vai ter é alinhar as ferramentas que você vai precisar em cada um desses círculos, com as técnicas que você vai utilizar baseado no passo anterior, que foi de definir público, oferta. Aquilo ali é a técnica, é a comunicação, é o que você vai falar nos seus posts, o que você vai falar nos seus anúncios, o que você vai falar quando a pessoa entrar em contato com você. Tudo isso está definido por aqueles fatores anteriores. Então, isso aqui é a estratégia. É o mapa de como você vai crescer. Então, bom, já sei que eu vou primeiro falar, usar minhas redes sociais, minha rede de contatos aqui na minha região, né, espalhar para todo mundo o que eu estou fazendo. Depois eu vou utilizar ferramentas de anúncio, vou pesquisar sites de classificado na internet, vou pesquisar formas de eu anunciar, talvez panfleto, talvez, né, nada contra a mídia que não seja digital. É porque esse curso ele é focado no digital, mas você pode usar também jornal, revistas, panfleto, cartão de visita, rádio, o que você achar que se encaixa dentro da sua estratégia. Mas você vai conseguir perceber em que momento você está para crescer. Então, onde que se encaixaria aqui panfleto, jornal, rádio, aqui no estatístico, tá? Porque você já estaria alcançando pessoas em uma maior quantidade. Então, você não está sendo especializado, não é simplesmente você fazer anúncios. Porque a ideia é que você invista mais conforme for tendo que alcançar mais pessoas, até você chegar no círculo de retorno, onde vai começar a acontecer o contrário. Então, aqui no círculo social você não gasta nada. Você vai falar com as pessoas que você já conhece, que já estão nas suas redes sociais, que já falaram com você, parentes, amigos, enfim. Aqui no círculo de anúncios você pode ou não gastar nada, né, fazendo anúncio gratuito no LX, página no Facebook é grátis, conta comercial no Instagram é grátis, ou você pode começar a colocar algum dinheiro, pagar no LX para ter mais visibilidade no seu anúncio. Aqui vão ser escolhas estratégicas suas. Já no círculo especializado, obrigatoriamente você vai precisar de colocar dinheiro, tá? Porque as ferramentas aqui que realmente dão resultado, elas são pagas. Ou você paga antes, ou você paga uma porcentagem depois do serviço. Mas sempre você vai ter que pagar alguma coisa, porque quem criou a ferramenta, né, não criou de graça. No círculo estatístico, você vai colocar mais dinheiro ainda. Por quê? Porque aqui você já está em outro momento do seu negócio, você já está no momento de crescer, de escalar, de aumentar o preço ou de montar uma equipe para fazer os serviços por você. Até que chega no retorno e você volta a não pagar nada. E aí vai cada vez diminuindo o valor que você investe. Por quê? Porque aqui é só a continuação do seu trabalho. Fidelização e indicações. Por isso que eu criei os 4 pilares: divulgação, negociação, atendimento e administração. Porque ao longo desse caminho, ao longo desse processo, você nunca pode perder de vista que você está fazendo um processo de divulgação crescente, cada vez para mais pessoas. A negociação vai ser baseada nas definições que a gente fez anteriormente, de público, de serviço, de solução. O atendimento, ele vai ser mais importante para criar esse círculo de retorno, né, a fidelização e as indicações. E a administração vai ter a ver com o tempo que você dedica para cada uma dessas tarefas e o dinheiro que você vai investir em cada etapa do seu processo. Então veja como tudo se encaixa, tudo faz um sentido, mas agora você tem a clareza de poder encerrar esse curso e começar a colocar em prática. Quando você tiver alguma dúvida durante o caminho, que com certeza vai acontecer, você pode voltar e assistir novamente uma das aulas, né, que fale sobre aquele ponto específico que você está precisando e tirar essa dúvida, ou deixar aqui nos comentários, ou também pode me mandar lá no Instagram. O link está aqui na descrição para você poder me seguir lá. E é isso, espero que tenha ajudado. Eu gostei muito de gravar esse curso porque eu consegui impactar, né, bastante pessoas que muitas vezes estavam com falta de clareza. Então eu percebo que existem muitos profissionais que têm muita qualidade no seu serviço, muita experiência, tá? Tem a internet aí na palma da mão, através do celular, e mesmo assim, com todos os recursos, não conseguem clientes todos os dias, porque não tem clareza nesse processo, não tem a clareza dos passos que precisa dar até chegar lá.